Dentro daquilo que é a nossa proposta de falar um pouco sobre o livro de Enoque, que tem feito esse trabalho de esclarecimento e levando tudo aquilo que eu entendo do livro de Enoque, há muita coisa, fato para se compreender, é óbvio, né? Eu quero falar alguma coisa sobre o final desse livro, o capítulo de número 90 em diante, até o de número 105. Dá uma breve descrição dos assuntos que abordam esses capítulos. O capítulo 90 fala da renovação da impiedade, quer dizer, da impiedade e da própria iniquidade. Isso está no verso de número 6. Quer dizer que, durante todo o processo de evolução espiritual do homem, a impiedade e a iniquidade sempre se renovará também. Por mais que ela tenha sido extinta com o dilúvio, esse é o objetivo do dilúvio, né? Fazer com que a iniquidade ela não desse sequência à mente do homem. Mesmo que isso ocorresse, ela se renova, diz o livro de Enoque, e a impiedade também. E recomenda-nos a não se aproximarmos também com homens que têm a mente dupla. Isso no versículo 5. E mantermos ligado ao caminho da integridade, ao caminho da retidão, ao caminho bom, ao caminho da verdade, e tomar a verdade como a nossa própria companheira, nossa própria companhia. Mas veja bem, a opressão com certeza vai prevalecer na terra. No capítulo 90 ainda fala sobre dois caminhos, o da retidão e o da opressão. No versículo 15 fala sobre isso. No capítulo 91, Enoque escreve sobre a instrução e a sabedoria que será dada a todo homem de dignidade. E bem, então veja que a dignidade ela produz sabedoria. Quando nós somos dignos no Senhor de receber mais do seu conhecimento, vai sendo produzido a sabedoria, e a sabedoria ela vai nos conduzindo a uma elevação. Veja que interessante isso, né? Está no capítulo de número 91. Isto é, para aqueles que estão ascendendo aos céus no seu entendimento, ele recomenda: não deixe que o seu espírito seja afligido por causa dos tempos, pois o Santo, o Grande, prescreveu um período para tudo. Isto é, tudo já está prescrito, e devemos passar por todas as fases prescritas, sem distinção. Todos os homens que se disporam a caminhar a um estado de evolução, ele vai passar por períodos com certeza já prescrito pelo próprio Criador, pelo próprio Senhor, que traçou, já demarcou todos os períodos, e esses períodos são chamados de semanas. No capítulo de número 92, ele é revelador, pois fala das semanas as quais o homem tem que percorrer na sua evolução. Enquanto essas semanas se concluírem, enquanto essas semanas não se concluírem na vida de um homem, na vida de uma pessoa que está buscando essa evolução, ele não passará para a segunda semana, e assim consequentemente, né, haverá passagens de uma para a outra, e cada período, cada ciclo de semanas trará ou ocorrerá um fatos relevantes e fatos diferenciados. A primeira semana é a semana da inconsciência, onde tudo ocorre de maneira inconsciente dentro do homem. Enoque diz que ele nasceu no 7º dia da primeira semana. A primeira semana mostra o ciclo da queda de Adão e Eva, o ciclo da vaidade, do estabelecimento da impiedade e o próprio surgimento da iniquidade. E com o arrebatamento virá a consciência, já entrando para a segunda semana.
A segunda semana, uma forte manifestação da iniquidade, quando a impiedade for estabelecida, porque a iniquidade só encontrará lugar após o estabelecimento da própria impiedade. Sem que exista impiedade, não haverá iniquidade, é impossível. Veja isso no verso 5, 6 e 7, no capítulo 92. E na terceira semana, mais um ciclo irá ter início, então, com a vinha dos justos, o próprio justo sendo cultivado, a própria justiça sendo cultivada. No versículo 8 fala isso, é a planta da retidão. E por diante haverá períodos de semanas, a quais deverá percorrer toda a mente que está em busca da sua própria evolução. Isso é tudo feito pela fé, né? Outra coisa interessante é que os guardiões, os santos, são aqueles que não caíram com os iníquos durante todo esse processo e não se contaminaram com eles. No capítulo 95 já fala, no verso 8, fala sobre a justiça sendo ferida e machucada. No capítulo 103, no versículo 1 e 2, veja que na medida e na proporção do nosso sofrimento, enquanto vamos passando por esse caminho, por esses períodos já demarcados e prescritos, como eu falei um pouco atrás, haverá um sofrimento em razão da própria fé. A fé vai gerar conhecimento, mas por outro lado vai gerar também sofrimento para aqueles que a praticam. E nos será dado alegria lá na frente, na proporção do nosso sofrimento. É nós que fala sobre isso. E essas são as promessas para aqueles que se deixam morrer para o mundo religioso, o mundo corrupto, o mundo mentiroso, falso, para o mundo ímpio, iníquo, a qual está aí oprimindo, que é o caminho da opressão. E veja que a vós será dado o retorno pelas vossas aflições, e a vossa porção de alegria excederá em muito a porção dos vivos. Esses vivos são os vivos para o mundo do pecado, porque são duas condições: vivo para o mundo e morto para Deus. Vivo para Deus e morto para o mundo. E no versículo 3 fala de geração a geração, o espírito dos justos, que estão seguindo por todo esse processo, gerando novas ações, se resultarão em alegria. E no verso 4 do capítulo 103, fala sobre os pecadores. Geralmente morrem em honras. Aqueles que estão enganam, geralmente eles morrem em honra, diz o livro nesse capítulo. E aqueles que estão no mesmo nível que eles falarão: abençoados foram esses, pois viveram todo o período de suas vidas em abundância e agora morrem de alegria e abundância. Angústia e matança eles não conheceram durante a própria vida. Eu quero dizer, aqueles que não praticam a fé vivem uma vida de abundância, arregalada. Inclusive o Senhor Jesus falou isso na parábola do rico e do Lázaro, né? Mas quando entrarem na outra fase, tudo vai ser ao contrário. Então veja que é o contrário daquilo que ensinam hoje. Ensinam que os praticantes da fé vão viver uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, uma vida prometendo aquilo que a palavra de Deus não nos ensina de fato. Muito pelo contrário, aquele que assume a fé vai sofrer as perseguições, as duras perseguições, mas existe lá na frente, na medida que essas perseguições, essas coisas aumentam na vida daqueles que praticam a fé, de acordo com aquilo que eles sofreram por causa da fé, vai ser o nível que vai determinar a sua montante de alegria também. No verso 6 fala que não haverá lamento. No verso 8 fala: e seus espíritos serão consumidos, serão extintos, deixarão de existir para sempre. Porque viver uma vida regalada na abundância, os seus próprios prazeres, e não praticaram a fé. Então não há neles lamento.
mas no final serão consumidos com certeza. Mas na concepção daqueles que vivem para o pecado, esses vão ter um conceito que vale a pena viver no pecado. No verso 11 fala assim, ó, veja que os justos sofrem e têm se tornado até cauda e devorados pelos pecadores, os quais colocam um jugo pesado sobre estes, humilham-nos e nem mostram compaixão deles. Veja que a opressão dos pecadores é tão grande que os justos até procuram asilo e se esconder dessa opressão. No verso 14 fala, eles ajudam sim aqueles que saqueiam e devoram. Veja que isso é muito revelador e é diferenciado, muito diferenciado daquilo que hoje se ensina com relação à fé. No capítulo 104, no verso 1 e 2, está lá, esse capítulo recomenda a paciência na esperança de uma alegria futura, pois antigamente sofresse com o mal em razão de assumir a própria fé, e passamos por muitos combates e aflições, mas agora brilhareis como luminária no céu. Veja que grande promessa para todos quanto passam pela fase da grande tribulação e adentram a essa gloriosa fase. Os portões do céu serão abertos para vós, diz o livro. Portanto, não renuncie à sua esperança. Podemos renunciar à nossa esperança. Temos uma esperança dentro de nós. E podemos abrir mão dessa esperança em razão da própria situação que os nossos olhos veem hoje no mundo. Totalmente contrário daquilo que nós temos aprendido aqui. E o verso 4 fala, mais uma vez o livro nos recomenda não olhar a prosperidade dos pecadores, que com certeza vão prosperar, enquanto o justo vai sofrer por causa da sua fé. No verso 5, nem vos associeis a eles, mantenha uma distância da sua opressão, antes associai-vos às hostes do céu. E o 6, a impiedade reside. Existe um lugar onde se reside a impiedade, no pensamento humano. Portanto, a impiedade é uma constituição psíquica, um legado de pensamentos que nós vão tomando os seus lugares nesse sistema e torna o homem ímpio. Eu falei sobre isso num áudio, sobre a constituição psíquica, que ela é similar a um sistema solar, onde o núcleo, o centro, é a nossa própria justiça, em vez de ser a justiça do Senhor. Porque o Senhor, Ele é o nosso sol da justiça, e em torno dele torneia todos os pensamentos a quais vêm sendo atraídos, para que essa justiça se complete realmente e se estabeleça. Mas no caso de uma constituição ímpia, não. Nós somos o centro. O ímpio é o centro do sistema e atrai para si pensamentos que agregam a isso. Uma verdade, a impiedade não tem negócio com a retidão. Apesar de ter um propósito religioso, a impiedade não tem nada a ver com a retidão. A retidão é diferente, não é praticada pela impiedade. No verso 7 fala, eles transgridem as palavras de honestidade. Palavra que fala sobre retidão, eles transgridem isso. No versículo 8 falam coisas más e pronunciam a falsidade com seus lábios. E veja que farão grandes empreendimentos e comporão livros usando das suas próprias palavras, em sua linguagem estranha ao reino de Deus. Então se veja que serão prósperos aqueles que praticam a impiedade, com certeza haverá uma prosperidade. No versículo de número 10 fala assim, outro mistério, diz Enoque, aos justos e aos sábios haverá livros de alegria, integridade ao caminho da retidão, e serão recompensados com grande alegria, e adquirirão deles conhecimento elevado.
assim como Enoque foi arrebatado e obteve todos esses conhecimentos, aqueles que andam no caminho da integridade e da retidão, igualmente vão ter esses conhecimentos. No versículo 2, no versículo 2, isso fala assim, Enoque fala de paz, da paz dos filhos que são gerados pela essa integridade e retidão. Aqueles que são gerados da retidão certamente vão gozar da paz. No capítulo 105, ele encerra falando